Nós estamos vivendo momentos extremamente difíceis. Como a própria palavra nos diz, estamos gemendo como em dores de parto, esperando ansiosamente a vinda do Senhor. Celebrar esta festa hoje, a festa da Mãe de Deus, a Theotokos, é reconhecer em Maria e a importância dela em nossa vida, para que Deus se manifeste para nós. Falamos da bênção, falamos do início de uma vida nova, falamos do rosto de Deus que volta para nós de uma forma misericordiosa. E muitas vezes o nosso rosto, o nosso olhar está voltado para outros lugares. Estão voltados para outras situações. Fazia uma reflexão antes da celebração da Santa Missa. E eu imaginava hoje quantas pessoas estavam preocupadas onde iriam passar o seu ano novo. Mas não pensavam, poucos pensavam, de ir a uma missa, de uma celebração, e fazer um momento de oração. Muitos procuram a praia, muitos procuram viajar, muitos procuram as emoções momentâneas e superficiais para viver esse ano novo, né? Esse ano que se inicia. Muitos até vão às praias pular ondinhas, comer frutinhas, fazem umas besteirinhas por aí, que chamam de simpatias. E tiramos o foco daquele que é a razão da nossa vida, do nosso existir. E não tenho medo de falar essas coisas não, eu falo, em nome de Jesus. Não tenho medo. E viver verdadeiramente esse olhar de Deus que volta para nós, é reconhecê-lo como prioridade na nossa vida. Se não o temos como prioridade na nossa vida, não queira. Não queira que Ele volte o seu olhar, porque Ele lhe respeita. Se você não quer, Ele lhe respeita. Ele não lhe impõe nada. E buscar Deus como prioridade na nossa vida, o texto vem nos falando sobre isso em toda a liturgia da palavra, nessa oração belíssima, primeira, né, do livro dos Números. O Senhor diz a Moisés, vai abençoar Arão, e Arão vai abençoar o povo. Olha que coisa bonita. A bênção de Deus que não é propriedade de ninguém. A bênção de Deus que não é poder de ninguém. Ninguém deve alvorar o direito de aprisionar a limitação de Deus. A bênção é algo que é multiplicada. E quando você abençoa, você é abençoado. Quando você pede bênção, Padre, você hoje não pede mais bênção, Padre, peça. Bença meu pai, bença minha mãe. E faça isso, e ajude os seus a crescerem assim. A bênção é esse dinamismo. Dá e recebe. O emete e o recebe. Dando e multiplicando. Deus pede a Moisés. Moisés abençoa Arão, e Arão abençoa todos os seus filhos. E toda a vida está abençoada por Deus. E estar abençoada por Deus é ter o privilégio de ter Deus com seu olhar voltado para você. Olha o poder dessa bênção. O Senhor te abençoe e te guarde. O Senhor faça brilhar para ti a sua face e se compadeça de ti. Não diz o Senhor, volte para ti a tua face e te joga uma praga. Ou diz que vai te condenar, que vai te jogar no inferno, que você é um opróbrio, que você é isso, não. Que Deus se compadeça de ti. É um Deus que é misericordioso, amoroso.
O texto do Natal de Isaías dizia-nos que Deus era um Deus zeloso. Olha que coisa bonita e romântica. Deus zeloso. Deus cuida de nós. Deus nos protege. O Senhor volte para ti o seu rosto e te dê a paz. Voltar o seu rosto, se fazer carne. Não tem mais subterfúgios. O texto nos diz, no dia da crucifixão de Jesus, que o véu do templo se rasgou de alto a baixo. Não existe mais nada que possa nos impedir de amar e ser amado. De amar e ser amado. Nada mais, nenhum legalismo, nenhuma pseudo-religião pode nos impedir de estarmos em comunhão com Deus, estarmos em sintonia com Deus. E estando em sintonia com Deus, o texto nos diz: assim invocarão o nome do Senhor sobre os filhos de Israel, e eu os abençoarei. E eu os abençoarei, e os farei possuidores desta grandiosidade, deste amor misericordioso, que se compadece, que cuida, que zela, que é apaixonado, como diz o nosso poeta maior, né? Padre Zezinho, um Deus apaixonado. E aí em seguida nós escutamos o Evangelho de Lucas, que fala de que forma, olha que coisa bela a nossa liturgia, católicos, que fala de que forma Deus revelou a sua face para nós. De que jeito, de que maneira, qual foi a via, qual foi o caminho, qual foi o método, de que forma. Apareceu um trovão, uma sarça ardente, como no Antigo Testamento? Apareceu um relâmpago? Não. A pobreza da estribaria. Em meio aos pequenos, em meio aos pobres, e eu lhes falava no domingo, José e Maria, essa figura do presépio, hoje tornou-se uma figura romântica, mas não tem nada de romântico. Não tem, a realidade do presépio não tem nada de romântico. Aqueles refugiados, que sim, eles eram refugiados, estavam escondidos, não é verdade? Estavam longe, com medo, pela ameaça de morte para com seu filho. E aí eles têm a missão de voltar. E quando vão fazer o recenseamento, chega a hora de Maria dar à luz, nos diz o texto, mas não encontrou lugar nas estalagens, nos hotéis, de ontem e de hoje. E Maria e José dá à luz ao menino no lugar onde restou para ele, onde sobrou para ele, em meio aos animais, num lugar insalubre, nada confortável. Foi o que eles tinham. E a essa realidade se junta hoje a realidade de tantas pessoas que passam agora por essa situação de enchente, que mora nas margens dos rios, que mora nos barrancos, que mora nas baixadas, e quando a chuva vem, quando a água vem, leva a sua casa. E a gente diz, mas também onde construiu a casa? Ele construiu onde eles tinham para construir. Onde havia lugar para eles. Em meio ali. Em meio às ameaças. Você vai para onde? Não tenho para onde ir. Não tenho para onde ir. Você vai ficar nessa casa, a casa está caindo. Não sei para onde eu vou, não tenho para onde ir. Olha a realidade do presépio, se converta. Olha a realidade do presépio e se converta. Com certeza Maria e José não queriam dar esse lugar para Jesus. Queria dar no mínimo de conforto. Tantos que eles procuraram uma estalagem.
Mas o texto nos é extremamente preciso. Não havia lugar para ele. Não havia lugar para aquela criança em meio aos ricos, aos poderosos, que furam as filas porque têm privilégios, que encontram saídas porque tem um jeitinho brasileiro para resolver os problemas dos grandiosos, dos herodianos e herodianas de ontem e de hoje. Essa é a realidade de um Deus apaixonado, que mandou o seu recado por meio do seu Filho, e seu Filho foi Jesus. É uma forma tão grandiosa de nos amar que Deus, em sua grandiosidade, se fez tão humilde, tão pequeno, para se solidarizar para conosco. Por isso, onde está Deus? Deus está em nós. Está no meio de nós. Está com aqueles que estão sofrendo com as enchentes. Está com aqueles que são abortados continuamente por essa cultura feminista, de ideologia de gênero, e de tantas outras que procuram subverter a lógica de Deus, e que muitas vezes são abraçados por católicos, por cristãos, por pessoas da religião. Nós não podemos servir a dois senhores. Ou servimos a um e adoramos a esse, ou odiamos, ou nos afastamos dele. Amados irmãos e irmãs, celebrar o ano novo, para que a paz do Senhor reine em nós, não a paz do mundo, que não é ausência de guerra, mas a paz que tão bem compreendeu São Francisco de Assis, e que fazia da sua oração cotidiana. Uma paz que em meio aos conflitos, em meio às dificuldades da vida, em meio às situações sofridas, sabe confiar em Deus. Olha Maria, essa paz. Olha José. O texto nos diz que Maria guardava todas as coisas em seu coração, porque ela confiava em Deus. A sua paz estava justamente em confiar em Deus. Não entendia, não compreendia, às vezes era rude as respostas de Jesus. Mas o texto nos diz, ela mesmo não compreendendo, guardava todas essas coisas e meditava essas coisas em seu coração. Olha que coisa extraordinária. É nessa realidade que Deus se revela, humana, cheia de limitações e tropeços, dificuldades e sofrimentos. Ele está ali. Onde está Deus? Está no seu coração. O que Ele pode fazer para você? Voltar o seu olhar. Resplandecer, resplandecer. Fazer brilhar a sua face sobre você. Dar um rumo novo na sua vida. Construir com você uma história nova. Construir com você caminhos e possibilidades novas que te tragam de fato uma felicidade verdadeira. Não uma felicidade de um dia, de uma passagem de um ano para outro. Não. Vai muito mais além disso. O projeto de Deus para nós é muito mais do que uma noite. Né? Como diz a música. Uma noite, não sei o que, lá na praia, tem uma música assim, né? Uma música assim. Não, é mais do que isso. É a vida inteira. Então peçamos, amados irmãos e irmãs, nesta celebração, que o Senhor da vida nos faça verdadeiramente viver a grandiosidade. Aí São Paulo nos fala da carta aos Gálatas, né? Quando se completou o tempo previsto, Deus enviou seu Filho nascido de uma mulher, não sujeito à lei, a fim de resgatar os que eram sujeitos à lei. E para que todos recebêssemos a sua filiação divina. E porque sois filhos, Deus enviou aos nossos corações o Espírito do seu Filho, que chama Deus de Pai. Abba, Pai. Nos aproxima. Nos coloca em comunhão com Ele. Ao ponto de chamá-lo. Em hebraico diz que é Paizinho. Abba, Pai.
Tamanha intimidade que Ele quer ter com você. Tamanha intimidade que Ele quer ter conosco. Ao ponto de chamarmos Ele, como nós chamamos aqui, né? Painho. É dessa forma que Deus quer se relacionar conosco. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo.